Mais um dia de infelicidade, né, aqui no Brasil, porque é o seguinte: o estrupício do Eduardo Bolsonaro, ele não pode ver uma oportunidade de ficar calado e quieto que ele perde. É uma coisa impressionante, como esse cara perde a chance de calar aquela boca maldita dele, de onde só saem atrocidades, né? Ontem foi mais um ataque gratuito contra a China. Eu acho, viu, Fábio? Desculpe interromper. O Eduardo, os filhos dele, são o porta-voz dele. É isso aí. Então, assim, cada hora é um que vai dizer o que ele pensa e ele não fala, entendeu? Então, assim, para mim está muito claro isso. Os 3 filhos dele, o país não é governado por um cara, ele é governado por uma família. O pai e os 3 filhos. Os 3 filhos quadrilha. Uma quadrilha. Mas vai lá, vai em frente, Jamil. Não, mas você tem toda a razão, Florestan. Só para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando, o que aconteceu foi o seguinte: no dia 23 de novembro, o senhor Eduardo Bolsonaro, deputado e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, não é qualquer comissão, é a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, vai na internet, nas redes sociais, e faz um ataque contra a China por conta da tecnologia 5G, etc. Com acusações bastante graves e, claro, da mesma forma que eles fazem sempre, sem provas. Né? Porque existem problemas? Claro que existem. Agora, ou você traz a prova, ou você fica quieto. Né? Porque fazer ataques gratuitos sem provas, essa é a parte complicada dessa história. E ele vai e faz um ataque muito claro contra a China, nessa grande disputa que existe entre Estados Unidos e China pelo 5G, né? Isso é absolutamente fundamental. Uma disputa não é de dinheiro só, é uma disputa de controle, basicamente, da tecnologia. Então, é fundamental. Ele vai e faz esse ataque no dia 23 de novembro. E ontem, pela noite, a Embaixada da China no Brasil deu uma resposta, e eu insisto, não só pelas redes sociais, mas pelos canais diplomáticos, fez um protesto oficial ao Itamaraty em relação a essa provocação do Eduardo Bolsonaro. E a China, nessa resposta, vamos só colocar uma coisa muito clara: a China, ela não responde publicamente quase nada. Ela leva dias ou até meses para reagir quando ela é provocada. Ela pensa, não na próxima eleição, mas ela pensa nos próximos 30 anos da relação de um país com o outro. Para a China sair nas redes sociais e fazer um ataque ao Eduardo Bolsonaro e fazer um alerta, isso que é o principal, dizendo que ele e outras pessoas, porque eles são muito cuidadosos, e por isso que o Florestan tem toda a razão, eles não falam uma obra desse deputado, desse deputado e um grupo de pessoas em volta dele, inclusive, de repente, o pai. Né? É isso, basicamente, que eles estão tentando alertar, que essas pessoas ameaçam hoje a relação entre Brasil e China. Então, é muito sério o que a China está dizendo. Não estou aqui defendendo a China, eu sempre insisto, eu vejo aqui na ONU o que acontece, o modelo de direitos humanos da China não é o que eu quero para mim, né? E nem para ninguém no mundo, censura, etc. Isso tudo é realidade, então não estou aqui defendendo a China, mas comprar uma briga nas redes sociais com a China, sem provas, e sabendo que por trás disso existe um interesse americano, obviamente não é a melhor das recomendações para o governo brasileiro. E a China e Pequim, por meio da embaixada, dizendo de uma forma muito clara, consequências negativas podem surgir. Ou seja, a China faz uma ameaça muito clara, basicamente dizendo ou vocês fiquem quietos ou haverá consequência. Né? Então, não estamos mais falando de uma lambuzada, de uma polêmica nas redes sociais. Isso é muito importante entender. A China, para ir às redes sociais, é porque ela já fez tudo o que ela tinha que fazer nos bastidores, né? E eu confirmei com o pessoal em Itamaraty que houve o protesto oficial da China em relação a isso, e, claro, coloca o Brasil numa situação bastante complicada. Não é a primeira vez, né, Florestan e Lu? A gente sabe muito bem, essa é uma relação já conflituosa de vários
vários anos, perdão, vários meses. O Mandetta, ex-ministro da Saúde, me contava outro dia que cada vez que ele tentava uma aproximação com a China, vinha a família ou o Ernesto Araújo para melar a história, né? Então, é uma coisa deliberada, a gente sabe disso. Na reunião dos BRICS, a troca de farpas foi claríssima entre os dois países, e agora, como o Florestan disse, eu insisto, ele tem toda a razão, ali não é o Eduardo Bolsonaro falando, é a família Bolsonaro dizendo. Então, é muito mais sério do que um deputado federal. Deputado federal tem vários, podia ser qualquer outro, né, Florestan? Exatamente. E já é para repercutir mesmo, né? Ele faz essa jogada que é para ter repercussão. Eu acho, né, quer dizer, o país praticamente vai ficar sem o apoio, né, que tinha do Trump, né? Aliás, é um apoio em termos, porque nunca fez nada pelo Brasil, né? Mas tinha uma ligação direta lá com o Trump e tal. Agora vem o Biden, né? E certamente o Bolsonaro já criou um problema, porque até agora não reconheceu a vitória do Biden, né? O Biden também não tem muito interesse que o Bolsonaro continue como presidente, eu imagino isso, né? Vai ter as relações que tem que ter, né? E agora a gente corre o risco de perder o principal parceiro comercial do Brasil. E se a China falar, não vou mais comprar soja, eu quero saber o que o pessoal do agronegócio vai dizer quando ficar com a soja parada aqui, né? É disso que se trata. Se trata de dinheiro. Quer dizer, você não faz política internacional, né, dessa maneira. Não existe isso, cara. O Brasil perdeu a África. O Brasil estava entrando na África, né, nos governos do Lula e da Dilma, com empresas levando tecnologia, né? Perdeu tudo. O Nassif está com uma matéria grande hoje falando sobre isso. O Brasil perdeu a importância no mundo. Ele não tem mais importância nenhuma, né? Nós estamos virando pária mesmo, né, no mundo. Pária. A economia não para de cair, né? Já fomos o sexto país mais rico do mundo, agora estamos em 12º lugar, e a tendência é cair cada vez mais, né? É uma coisa lamentável, triste de ver o que está acontecendo com o Brasil. E uma hora vai ter que parar isso, porque senão a sangria vai acabar com a economia brasileira, né? E vai vir. A China, o que o Jamil falou é verdade. A China, ela tem aquela paciência de chinês, né? E então, quando essa paciência acaba, gente, é grave. Nós estamos falando de duas potências, a China e os Estados Unidos. O Brasil praticamente rompeu com a China. Está dizendo, não quero vocês, né? Agora, do ponto de vista comercial, as relações não estão mal ainda, mas elas podem sofrer impacto. Só para vocês terem uma ideia, a China importa 33% de tudo que o Brasil produz. Quer dizer, de cada 3 sacas de soja colhidas na lavoura brasileira, 2 vão lá para a China, né? 1 vai lá para a China. Tudo hoje no Brasil depende da economia chinesa. Os caras fazem de conta que não é um parceiro importante. Faz de conta que é o Haiti, sei lá, Namíbia, entendeu? Quando é uma coisa que está visceralmente ligada aqui com a nossa economia. E olha, o produtor americano de soja, por exemplo, vai adorar aumentar suas lavouras lá, porque eles podem fazer. Eles têm uma produtividade ainda melhor do que a nossa, essa coisa toda. E aí, essas arestas, Jamil, você acha que elas criam uma consequência concreta? Porque fica aqui essa troca de notas. Esse idiota desse Eduardo Bolsonaro, ele já é a terceira vez que ele coloca essas relações na balança. Tem uma hora que o lado chinês, como eles dizem lá, entre aspas, né? A gente acha, tem uma hora que o lado chinês vai roer a corda. Está se aproximando isso, Jamil? Eu diria que até mais do que isso, Fábio, é o seguinte: as relações entre os países não é só o comércio, é também investimento, é também apoio quando precisa, né? Você constrói esses apoios, não é para o dia a dia, é para quando você precisa, né? Quando você está numa situação complicada, você ter aliados, ou interesses, ou amigos, ou o que quiser chamar, para vir ao teu socorro, né? Então, não é só a questão comercial, que por si só já seria suficiente para justificar uma atitude diferente do governo brasileiro. Como o Florestan disse, por si só a questão comercial seria suficiente. Agora, se você quer pensar numa inserção no mundo, ela passa por um comportamento diferente
no mundo. E aí eu vou dar alguns exemplos. Os europeus não concordam com a China em muitas coisas. E aí, e principalmente na questão de direitos humanos, que, obviamente, esse não é um tema que passa lá pelo Eduardo Bolsonaro, porque direitos humanos, para ele, deve ser alguma outra coisa que a gente não sabe ainda o que é. Mas, enfim, os europeus têm vários pontos de restrição com a China, mas nada disso é feito fora do protocolo, nada disso é feito fora do diálogo, nada disso é feito nas redes sociais em forma de ameaças, né? Nada disso é feito de uma forma que possa prejudicar a Europa. Então, existem canais, existem caminhos, existem possibilidades de você criar uma situação em que você fala, olha, comércio importante, mas nós temos essa lista aqui de desavenças. Muito bem, vamos tratar delas, né? Então, olha só, você tem espaço para dialogar. Você não faz diplomacia com teu amigo só. Na verdade, não é com o teu amigo que você precisa da diplomacia. Com um diferente, é com aquele que não está de acordo com você, é aquele com o qual você vai ter que negociar. Para isso, existe o caminho diplomático. Nós não temos pólvora. Não existe a pólvora no Brasil. Mesmo se existisse, a Constituição proíbe. Então, do que estamos falando aqui? Quem é que tem a brilhante mente de achar que existe possibilidade do Brasil entrar em confronto? Eu estou defendendo a soberania. Não está, meu velho. Não está. Isso não é defender a soberania. Defender a soberania é você ir lá e negociar. Mas como essa possibilidade eles não têm, né? Porque ideólogo não negocia, extrema-direita não negocia, pessoas que não acreditam na existência do outro, pensar de forma diferente, também não negociam. Então, só resta uma opção. E é essa opção que a gente vê de vez em quando aí, que aparece nas redes sociais e que causa tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que o impacto vai além do comércio. Ele vai como, por exemplo, se eventualmente, o Brasil é acusado numa reunião da ONU e o tema vai à votação. Você acha que a China vai sair? Não, olha, temos que ir lá ajudar o nosso companheiro no Brasil. Não vai nada. Né? Então, vai muito além do exportador de soja, que, insisto, por si só já seria suficiente para a gente manter algum tipo de outra relação. Não é, em troca da soja, eu abro mão de criticar a China. Ou, em troca de vender soja, eu nem vou falar das violações de direitos humanos na China. Não, eu vou falar, só que tem um canal de falar disso e tem um canal de venda. E tem um canal de você estabelecer algum tipo de diálogo. Então, os canais, eles existem. Né? Se, caso contrário, a gente estaria num mundo muito mais complicado. Né? Vamos combinar. Essa diplomacia bolsonarista, essa diplomacia chega a ser ridículo chamar ela de diplomacia. Mas, enfim, tem gente que ainda usa esse nome.